Se liga só nessa sugestão de tema que o seguidor mandou aqui. Bom dia, doutor. Pode falar sobre laser e ozônio para lesões? Tem evidência científica? Temas muito interessantes para a gente debater e se você quer aprender um pouco mais, segue o vídeo. Fala galerinha, beleza? Danilo Pereira, médico do esporte, mais um vídeo aqui no canal. E se você caiu de paraquedas aqui agora, se liga que toda terça, quarta, quinta e sexta, às 10h30 da noite, tem vídeo novo sobre o mundo, sobre o universo da medicina esportiva. Temas muitas vezes escolhidos por vocês, assim como foi esse tema de hoje. Então, se você está chegando aqui agora, já aproveita, né? Deixa o seu like aqui no canal. Você joga a sugestão, já digitou alguma coisa aqui no YouTube e não encontrou? Bota aqui que em breve vai ser tema aqui no canal e vamos nessa. Primeiro ponto aqui nesse vídeo, vamos definir o que é uma lesão. Lesão é algo que altere a estrutura ou a funcionalidade de um membro, no contexto osteomuscular. Estou falando de osso, músculo, tendão, ligamento, basicamente isso, certo? E aí a gente tem alguns encontros, até publicações científicas tentando definir unicamente o que é uma lesão, até quantificar em graus, né, de maior ou de menor complexidade. Mas, novamente, de maneira bem mastigada, lesão é isso. Algo que alterou a estrutura ou a funcionalidade. E só que de uma visão mais ampla, a gente não tem que ficar muito bitolado a um exame de imagem. Por quê? Você pode ter uma alteração estrutural, mas aquele local ser funcional. Então a gente precisa conseguir diferenciar o que é isso. Você não necessariamente precisa ter um exame de imagem normal para dizer que você não tem nenhuma lesão, certo? E aí vamos para um segundo ponto. O que é que altera a funcionalidade? Então, dor é algo que limita a sua performance, limita a sua evolução. Um edema, que é um inchaço, você ter uma perda de arco de movimento, então um joelho que você não consegue esticar ou flexionar ele como um todo, você tem alteração de funcionalidade. Então você de fato tem uma lesão que está atrapalhando o seu rendimento, o seu resultado. E aí quando a gente pensa em lesão, a gente tem que botar duas gavetinhas. São dois caminhos que começam a ter peculiaridades um pouco mais específicas. Essa lesão é uma lesão aguda? Essa lesão é uma lesão crônica? A gente quantifica mais ou menos por tempo. Menos de 4 semanas aguda, mais de 12 semanas uma lesão crônica. Entre 4 a 12 semanas, a gente tem um outro termo que chama de subaguda, que vai ter uma interseção, um tratamento um pouco que vem para cá e um pouco que vem para lá. E aí, quando a gente programa uma reabilitação com a intenção de a pessoa que está com a lesão retornar ao que era antes e que ela reduza a chance de ter uma nova lesão. A gente tem fases, são 4 fases. Primeira fase de toda e qualquer lesão é controlar a dor e evitar a perda do arco de movimento. Quando você fica com aquela sensação de proteger o membro, porque tem uma dor, porque tem uma sensibilidade, você começa a ficar com uma posição de defesa e esse membro tende a ficar um pouco mais encurtado. E esse encurtamento mantido, sustentado, você pode gerar uma perda desse arco de movimento. Então, o contrário da lógica não é você ficar com o membro parado. O movimento, o exercício bem dosado, bem controlado, vai acelerar o processo de recuperação. E a gente vem para a segunda fase, que é o ganho de força. Um músculo, um membro fortalecido, ele acelera também a recuperação. E um outro ponto, o músculo protege osso, músculo protege articulação. Então, se você tem uma lesão estrutural no joelho, na coluna, se você tem músculos fortes, olha só as comparações, as analogias. Pilares e vigas mais fortes, você protege essas articulações. Terceiro ponto é o ganho de potência. Você fazer movimentos com mais velocidade, mudanças de aceleração, desaceleração, giro de tronco. E a quarta fase é você voltar àquilo que você fazia como era antes. O tempo de evolução é muito pessoal, muito individual, porque o que vai sinalizar o ganho, né, de graus que você vai subindo é a queixa clínica do paciente. Poucas coisas na medicina esportiva você tem tempos bem determinados, bem definidos. A gente pode citar duas, que é a reabilitação do LCA, que são 9 meses de duração, e de tendinopatia patelar, que pode durar até 12 meses de evolução. As demais queixas clínicas,
elas podem ter resultados mais rápidos ou mais demorados, a depender, né, do nível da sensibilidade de cada paciente. Mas vamos voltar a falar aqui sobre a pergunta inicial. Feita essa apresentação, a gente consegue fazer o gancho para ficar mais claro, mais palpável aí para vocês. E aí está aparecendo aqui na tela alguns títulos, né, de estudos publicados em relação aos benefícios que o laser tem em aumentar esse processo de recuperação. Controle de dor, o retorno, né, o ganho do arco de movimento, com consequente ganho de força também em indivíduos pós-lesões. Em relação às modalidades diferentes de laser que a gente tem, você tem laser que alcança camadas mais superficiais e outros que alcançam camadas mais profundas. A tendência é que os de camada mais superficial tenham benefícios superiores em relação ao reganho de força, e os de camada mais profunda que você consiga fazer um processo de regeneração estrutural um pouco mais rápido do que a outra modalidade. E aí, em relação ao segundo ponto do vídeo, sobre o ozônio, por mais que existam alguns artigos publicados, questões metodológicas elas podem ser colocadas em xeque, e alguns desses estudos também comentam lá nas conclusões que mais estudos robustos precisam ser feitos. Então, quando a gente compara o nível de eficácia e de evidência, né, quando a gente compara o ozônio com o laser ele é superior, né, em relação a esse processo de recuperação. Mas existe essa outra pirâmide aqui, ó, que quando a gente pensa nessas terapias, essa terapia ela começa a ser ali o ápice dela. A base vai sempre ser a mesma coisa: exercício, nutrição e sono. Quando você treina, você está treinando. Quando você come, você está treinando. E quando você dorme, você também está treinando. Então, quando a gente coloca a prática de movimento, ele vai ser a base, vai ser superior a todos esses outros pontos. Quando você coloca em prática, a comida, ela tem um processo de acelerar essa recuperação, principalmente o aporte de calorias, carboidratos, proteínas. A gente tem que dar tempo ao tempo. Por mais tecnologia que você tenha acesso, existe um tempo de recuperação, um tempo de cicatrização daquele tecido que precisa ser respeitado. E eu vejo que muitas pessoas têm esse desejo, essa angústia, essa necessidade de se recuperar de maneira rápida, e aí pensam nessas terapias, botas pneumáticas, o próprio laser, aplicação de ozônio, sendo que quando você precisa estruturar aquela base tripé, performance e tripé para a parte de saúde. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo todos os estudos que eu tive como base. Para quem tiver mais curiosidade, é só clicar, ler, é muito acessível, de fácil entendimento. E se você chegou até aqui agora nesse vídeo, não esquece, deixe o seu like. Tem alguma dúvida, comentários sobre esse ou novos temas? Joga aqui e vamos ter esse bate-papo. Não esquece, né? Faz a inscrição, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo e vamos para o próximo.